Shalom, irmãos. É muito bom estar mais uma vez aqui, reunidos, embora online, mas cultuando ao Senhor juntamente. E confesso aos irmãos que estou com muita saudade, gostaria de dar um abraço em todos, mas nós sabemos que o momento não é disso, o momento é outro, mas em breve, se Deus permitir, nós estaremos juntos e nos reuniremos novamente e poderemos nos abraçar novamente. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia em um texto muito conhecido. A gente conhece com certeza de cor, mas eu quero mesmo assim pedir que os irmãos abram no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo livro de Crônicas, 7, 14. Antes vamos orar, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações através dessa palavra. Senhor nosso Deus, nós nos entregamos a Ti, ó Pai, pedindo que o Senhor me use poderosamente, ó Pai. Eu quero ser apenas um instrumento em Tuas mãos e que o Senhor fale através de mim. Que as minhas palavras saiam com clareza para que as pessoas entendam, mas que o Teu Espírito leve-as ao coração de cada um, ó Pai. É isso que eu te peço e te entrego em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto é um texto que nós sabemos de cor salteado e com certeza você já deve ter ouvido nesses últimos dias algo a respeito desse texto, algo a respeito deste versículo. Inclusive, a Daisy postou recentemente uma devocional. E leiam, porque é uma devocional muito boa a respeito desse texto. E esse texto, ele usa algo que a gente chama na programação de uma linguagem condicional. Só para a gente entender o que é essa linguagem condicional. O texto começa com a palavra se. Se o meu povo, essa é uma condição que Deus está estabelecendo, que se chama pelo meu nome, e aí ele vai falar se humilhar, orar, me buscar, se converter de seus maus caminhos, e aí ele vai dar a sentença. Então, se tudo isso for cumprido, eu ouvirei dos céus, e aí sai a resposta. Para a gente entender um pouquinho melhor, é mais ou menos quando a gente fala para a criança, olha, se você comer o almoço direitinho, então você vai ganhar sobremesa. Meu filho não precisa porque é uma draga, gosta de comer muito. Mas é algo que a gente normalmente usa com as crianças. Mas ele tem também algumas conjunções que a gente também usa na programação. A gente usa duas conjunções muito, que é a conjunção e, que é uma conjunção aditiva, e a outra é a conjunção ou, que é uma conjunção alternativa. Então, agora, voltando para a linguagem da criança. Se você comer e arrumar a sua cama, então você vai assistir desenho. O que isso está expressando? Que ele tem que comer e arrumar a sua cama. Se ele deixar de fazer qualquer um dos dois, ele não vai assistir desenho. A outra forma é usando a conjunção ou. Se você comer ou arrumar a sua cama, vai assistir desenho. Então, qualquer uma das duas que ele fizer, ele vai se utilizar. Esse texto utiliza esse tipo de linguagem. E ele começa, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então a conjunção se já está ali, colocando a condição. Se humilhar, 1. E orar, 2. E me buscar, 3. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Nós já decoramos esse texto e muitas vezes nós temos em mente que nós precisamos apenas orar. Nós colocamos na nossa mente que é suficiente orar, mas não é isso que o texto fala. Para a gente entender um pouco do contexto, do que está acontecendo, Salomão acabou de construir o templo e o templo foi enchido pela glória de Deus. Mas um pouco antes dele ser enchido pela glória de Deus, Salomão faz uma oração. E nessa oração,
no capítulo 6, o versículo 28 especificamente, ele diz o seguinte: quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos, larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que fizer o homem, ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga, a sua dor, e estendendo as suas mãos em rumo à sua casa. E aí ele vai falar, pedindo que Deus ouça a oração que for feita naquele templo que foi consagrado ao Senhor. E então o Senhor enche aquele local de forma que ninguém, nem mesmo os sacerdotes, podiam entrar no templo, porque a fumaça que representava a glória do Senhor estava lá. Mas depois disso, Deus vai responder à oração de Salomão. E no versículo 12 ele fala: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Deus ouviu a oração de Salomão e então ele coloca toda essa condição para Salomão e fala que se o povo se humilhar, se converter de seus maus caminhos, então ele ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a sua terra. E nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: Deus está atento à atitude do nosso coração. Deus está atento não somente às nossas orações, mas também à atitude do nosso coração. E esse texto ele nos traz um ensinamento muito profundo. E ele começa falando o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está falando diretamente com o povo dele. Deus está falando diretamente com o seu povo, aquele que é chamado pelo seu nome. Israel era conhecido como sendo o povo de Deus. A história de Israel, em momento algum, se separa da história do agir de Deus sobre Israel. Então, tudo que acontece na história de Israel está se referindo ao que Deus está fazendo nessa história. Então, nós vemos, por exemplo, a libertação do povo do Egito através de Moisés e Arão. É uma ação de Deus. A conquista da terra prometida, que tanto estudamos em Josué, ação de Deus. Mas também o exílio, o castigo pelo pecado, é uma ação de Deus. Todas essas coisas são ação de Deus. E eu não quero falar sobre o que Deus está fazendo sobre nós. Nós sabemos que Deus tem os seus propósitos e nós não sabemos quais são esses propósitos. Nós não sabemos se é castigo, não sabemos se é juízo, e isso pertence somente a Deus. E não é este assunto que nós vamos tratar nessa noite. Mas nós vamos tratar a respeito da nossa atitude frente a toda essa situação. Hoje nós, Igreja de Jesus, somos conhecidos como o povo de Deus. O povo chamado pelo nome de Deus. Nós somos chamados cristãos, povo de Deus, povo escolhido do Senhor. Hoje a igreja é chamada de o novo Israel de Deus. De forma que quando a palavra de Deus coloca, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele não está se referindo à nossa nação Brasil. Ele está se referindo àqueles que se chamam pelo nome de Deus, aqueles que se entregaram a Deus, aqueles que têm a sua vida transformada pelo sangue de Cristo. De forma que toda a história da nossa vida está atrelada à ação de Deus em nós. Isso é maravilhoso, porque a vontade de Deus sempre, sempre é boa, perfeita e agradável. Isso não mudou, isso continua valendo inclusive nesses dias. Então é maravilhoso saber que a nossa história está atrelada à ação de Deus em nossas vidas. Então todo castigo é para nos fazer crescer, é para nos moldar a Ele. Mas também tudo aquilo que Ele faz, que nós nos alegramos, também é para a glória dEle.
E nós vivemos dessa maneira, visando glorificar a Deus, mas sabendo que é Ele que está realizando a sua história em nossas vidas. Mas a grande pergunta é, nós como povo de Deus, temos nos identificado por esse DNA de que somos cristãos, esse DNA de que somos povo de Deus, essa identidade dada por Deus, ou será que nós temos nos dividido? Nós vemos diversas denominações, e eu não creio que a diversidade de denominações seja ruim. Lógico que isso foi causado pelo pecado humano, não era para ter essa divisão. Mas hoje essas denominações diversas, Deus tem usado para o bem, de forma que diferentes denominações alcançam diferentes tipos de pessoas. Então nós sabemos que isso é bênção de Deus hoje, mesmo tendo sido causado pelo pecado, Deus transformou isso em bênção. Mas nós temos visto igrejas de denominações diferentes terem embates. Igreja abre ou fecha nesses dias, o que nós devemos fazer? Apoia ou repudia o governo? Jejum é importante ou o verdadeiro jejum é só cuidar de órfãos e viúvas, como se teve essa grande discussão recentemente, quando o presidente da República conclamou o povo ao jejum. E a palavra de Deus nos fala em Isaías 58 que o verdadeiro jejum, sim, é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, mas ele não se opõe aos jejuns que nós conhecemos tradicionalmente. Pelo contrário, o que está questionando ali é referente ao jejum que se opõe, que se faz explorando os empregados, que se fazem aquilo que é do agrado das pessoas. É um jejum falso. É isso que Isaías está questionando. Mas Deus não se opõe nem a um tipo de jejum, nem a outro jejum, nem ao cuidar de órfãos e viúvas, nem ao jejum que nós fazemos tradicionalmente, nos abstendo de alimentos. Deus não se opõe a nenhum dos dois. Pelo contrário, ele se opõe somente ao falso jejum. E aí, mediante a conclamação do presidente da República recentemente, eu pergunto, qual foi a nossa reação? E eu não quero colocar em questão a sinceridade do presidente, se ele foi sincero ou não em pedir esse jejum. Nós não conhecemos o coração, quem conhece é Deus. Até porque Deus usa homens fiéis e homens infiéis como lhe apraz. Ele usou Daniel para profetizar, um homem que vivia segundo o coração de Deus, mas também usou Nabucodonosor, um homem totalmente infiel. Deus usa quem lhe apraz. E a grande questão não é aquele que está conclamando o jejum, nem aquele que jejua, mas aquele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, reina sobre céus e terras, que estabelece e destitui governantes. É Ele quem comanda todas as coisas. E quando nós jejuamos, nós não estamos jejuando referente ao que o presidente conclamou, mas ao Rei dos reis, e nós podemos confiar verdadeiramente nele, porque Ele é Senhor dos senhores, Ele que estabelece e destitui reis, e a Ele, e nele que nós confiamos, somente em Deus que nós confiamos. Somente nele deve estar a nossa confiança, de maneira que não interessa quem fez o pedido, mas Deus pode estar usando para que a nação se dobre de joelhos, para que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se dobre de joelhos e se coloque diante de Deus. Nós devemos nos unir neste momento para sim jejuar, para sim nos humilharmos, para buscar a face do Senhor, para orar, para nos convertermos do nosso caminho. E nós devemos fazer isso começando em nosso ambiente, na Shalom. Nós devemos, na Shalom, ter esse entendimento. O presbítero Reinaldo, junto ao pastor, pediram que a igreja entrasse em jejum, e por 2 domingos, e nós queremos que a igreja esteja unida neste propósito, porque não é quem
está conclamando, mas é o Deus que faz, o Deus que reina sobre todas as coisas, Ele que opera, Ele que transforma. E nós somos um povo, diferentes denominações, mas um povo, o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome de Deus. Precisamos nos unir e confiar que esse Deus é Senhor e que só nele nós poderemos ter qualquer tipo de transformação em nossa terra. Mas o texto continua e nos fala aqui, nos traz as condições. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. E aí ele continua com a sentença. Mas qual é a nossa condição? Humilhação, oração, buscar ao Senhor, converter-se dos maus caminhos. E eu me lembro da história do rei Josias. O rei Josias foi um rei que é neto do pior rei de Judá, Manassés. Ele reinou aproximadamente 2 anos depois da morte do rei Manassés, ele assumiu o trono. E o rei Josias, com 8 anos de reinado, ele começou a buscar ao Senhor. E ele buscou ao Senhor fortemente. Depois de 12 anos de reinado, ele começou a limpar e purificar Jerusalém e toda Judá. E ele começou a tirar postes ídolos, todo tipo de ídolo feito a qualquer tipo de Deus. E ele queimou e jogou sobre os reis que tinham colocado, sobre os túmulos dos reis que tinham colocado esses postes ídolos, todos esses ídolos perante o povo. E o rei Josias começou a fazer uma purificação, porque ele se converteu dos maus caminhos e entendeu que a sua nação também deveria se converter dos seus maus caminhos. Mas enquanto ele buscava o Senhor, certo dia ele mandou que algumas pessoas fossem fazer a limpeza do templo, fossem purificar todo o templo. E quando eles chegaram lá, descobriram um livro, o livro da lei. Então levaram até o rei Josias, e o rei Josias leu, e após ler, ele rasgou as suas vestes, um dos sinais de maior humilhação do povo judeu. E ele rasgou as suas vestes, se colocando diante de Deus, falando, os nossos antecessores não andaram segundo o teu caminho, Senhor. Ele se humilhou diante de Deus. E nós vemos que Deus tinha uma sentença sobre o povo de Judá, de condenação. O povo seria levado ao exílio babilônico por causa da maldade dos reis que antecederam a Josias. Mas Deus falou para Josias, quanto a você, eu vou fazer que no seu reino não aconteça nada disso, que você não veja todo esse mal que está profetizado sobre Judá, porque você foi fiel a mim. É maravilhoso a gente ver que frente à humilhação, frente à busca incessante de Josias, frente a ele ter se convertido dos maus caminhos, Deus o abençoou. E Josias influenciou toda a nação, de maneira que toda a nação, como decreto, estava obediente ao que a lei do Senhor mandava. Nós temos visto que toda a nação está envolvida. E, lógico, nós pensamos em todo o globo, mas especialmente a nossa nação está envolvida num lamaçal de pecado. Nós vemos uma política extremamente corrupta, mas não somente na política. Nós vemos a corrupção nos pequenos atos da nossa vida, de pessoas que estão ao nosso redor, e muitas vezes até nós mesmos cometemos pequenos atos de corrupção. Nós vemos a idolatria que existe na nossa nação, idolatria ao poder, idolatria ao dinheiro, idolatria sim a deuses falsos também. Tudo isso nós vemos na nossa nação fortemente. Nós vemos a igreja de Deus, uma igreja evangélica
totalmente corrompida, ao ponto de se aproveitar dessa situação e vender álcool gel santificado ou purificado de maneira a R$ 500. Nós vemos tudo isso e nós falamos, não tem nada a ver conosco, irmãos, me desculpem, tem. Nós devemos nos humilhar pedindo perdão ao Senhor pelo que o nosso povo tem feito. E muitas vezes porque nossa igreja também tem se omitido. Nós que somos fiéis à palavra de Deus temos nos omitido em todo este caos que vive a nossa nação. Nós temos nos omitido, mas mesmo por todo esse pecado que pode parecer que não é nosso, nós devemos nos humilhar pedindo perdão ao Senhor. Daniel, após ler a palavra de Deus em Jeremias, ele vê que 70 anos se cumpririam de exílio babilônico. Então Daniel vê que depois disso o povo deveria orar. E Daniel, que foi um homem temente a Deus em todo o período que ele ficou na Babilônia, ele dobra os seus joelhos e começa a orar, pedindo perdão por ele e pelo seu povo. Isso está no capítulo 9 de Daniel. E então ele se humilha diante de Deus, pedindo perdão, pedindo que Deus mude o caminho, que Deus torne o caminho do povo judeu um caminho de acordo com a sua vontade. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos diretamente envolvidos na situação, mas nós devemos nos humilhar pedindo perdão a Deus pelo que tem acontecido com a nossa nação. Nós devemos nos humilhar pedindo perdão pelas nossas más atitudes. A palavra de Deus fala que até as nossas boas atitudes, aquilo que nós julgamos como bom, são trapo de imundícia. Nós devemos nos prostrar diante de Deus, nos humilhar, falar: Deus, nós somos pó, o Senhor nos criou, o Senhor nos formou para viver para a sua glória e nós abandonamos isso completamente. Nós deixamos de viver segundo os teus caminhos. Perdoe a nossa falha, perdoe a nossa vida. Mas fazer isso com um coração sincero, porque Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Mas essa humilhação, ela também resulta naquele que é o último aspecto que o escritor de Crônicas fala. Ele fala o seguinte: e se converter dos seus maus caminhos. A nossa humilhação, ela tem que vir seguida de uma atitude de conversão dos nossos maus caminhos. Nós devemos pedir a Deus que Ele nos mostre aquilo onde nós temos errado. Salmo 139 diz: vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Muitas vezes nem nós mesmos sabemos onde nós temos errado, mas nós podemos pedir que Deus reverta o nosso coração, converta para os seus bons caminhos. Nós temos que pedir pela nossa nação, nós temos que pedir por aqueles que se chamam como povo de Deus, para que Deus mude, para que Deus os una, para que Deus transforme os seus caminhos. Nós precisamos ver onde nós temos errado. 2018 foi um ano de uma extrema polaridade política. Muitos a favor do atual presidente, muitos contra. E nós vimos muitas pessoas sendo feridas por palavras, por atitudes, por ações, postagens em redes sociais. E muitas pessoas abandonaram as igrejas. E até hoje, muitos destes relacionamentos não foram resgatados. Muitas pessoas que se dizem povo de Deus não pediram perdão umas às outras. Muitas não perdoaram. O que tem acontecido conosco? Nós temos nos convertido dos nossos maus caminhos, realmente? Essa polaridade de 2018 tem se intensificado extremamente nesses dias. E nós temos tomado as mesmas atitudes, não nos convertemos, não aprendemos com o que nós passamos. As nossas atitudes devem mudar, nós precisamos pedir perdão, pedir que Deus
encaminhe pelo seu bom caminho e nos converta desse mau caminho que nós vivemos, irmãos. Nós precisamos nos humilhar, mas também nos converter, tomar atitude. Por isso que o tema é que Deus está atento à atitude do nosso coração, não simplesmente aquilo que nós falamos com as nossas palavras, mas as atitudes que nós tomamos. Nós precisamos olhar para as pessoas que ferimos e pedir perdão. Nós precisamos olhar para aquilo que nós temos feito de errado e corrigir essa situação. Deixar a idolatria ao emprego, ao trabalho. Os workaholics, muitos deles estão sofrendo neste momento, ou então se tornando mais ainda workaholics, aqueles que vivem para trabalhar, que amam trabalhar, que vivem nesse movimento em função do seu trabalho. Nós precisamos deixar essa idolatria. A idolatria, sim, ao dinheiro. Nós temos visto toda essa situação e pessoas se desesperando por causa de dinheiro. Sim, nós entendemos a situação e cremos que muitas pessoas estão passando por situações difíceis. Temos que ajudá-las, auxiliá-las. Mas, mais uma vez, eu coloco em quem nós temos confiado. No Senhor. Humilhação. Se converter dos seus maus caminhos. Mas tudo isso vem através de oração. Através da busca ao Senhor. O primeiro passo que Josias teve foi buscar ao Senhor. E o Senhor começou a lhe mostrar tudo que estava de errado na sua nação. Nós devemos buscar ao Senhor. E sim, devemos buscar individualmente, mas nós como povo de Deus, como povo que se chama pelo nome de Deus, devemos nos unir, juntar as nossas mãos, unir forças e orar ao Senhor, que é Deus sobre todas as coisas. E Ele tem o poder para fazer isso que Ele prometeu, e muito mais, Ele é fiel à sua própria palavra. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E se nós, como povo de Deus, a começar assim de nós, Shalom, mas também se estender ao povo de Deus como um todo, se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos ao Senhor e nos convertermos dos maus caminhos, nós podemos confiar, porque a promessa dele é que Ele perdoará os nossos pecados, sarará as nossas feridas, a nossa terra. Ele ouvirá, porque Ele está atento à atitude do nosso coração. Nós precisamos buscar. Mas nós sabemos que, por mais que busquemos, por nós mesmos nós não podemos fazer nada. Mas nós podemos olhar para aquele que foi o grande exemplo, e não somente o grande exemplo, mas também aquele que habita em nossos corações, que é Cristo. Quando a palavra de Deus fala no capítulo 2, os versículos 5 a 11 de Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. A si mesmo Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E Ele tornou-se obediente não para que os seus pecados fossem perdoados, porque Cristo foi o homem perfeito que não pecou, mas para que os nossos pecados fossem levados à cruz e o nosso caminho fosse convertido para o caminho que Cristo nos coloca. Ele se humilhou para que o nosso caminho fosse alterado. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há nenhuma doença que tenha poder sobre o agir de Deus.
Não há nada que possa vencer o reinado de Cristo. Cristo reina sobre todas as coisas. E isso está debaixo, sim, do seu poder. E Ele, ao seu tempo, vai trazer todas as coisas à ordem, vai sarar a nossa terra. Mas Ele também vai nos ajudar a viver um caminho perfeito, um caminho de acordo com a sua vontade. E nós precisamos não apenas seguir o exemplo, mas precisamos de Cristo em nosso coração, para que Ele nos ilumine através do seu Espírito a andarmos de acordo com o caminho que Ele colocou, o caminho perfeito, o caminho bom, não os nossos maus caminhos. Que nós vivamos dessa maneira, que nós possamos nos unir para que possamos ser chamados de um único povo de Deus. Que nós possamos nos unir para nos humilhar, orar, buscar ao Senhor, converter dos nossos maus caminhos. Crendo que o Senhor vai trazer a cura para a nação, Ele vai sarar essa terra, crendo que o Senhor vai nos perdoar os nossos pecados. E é nisso que nós devemos nos colocar. Eu quero fazer um desafio aos irmãos. Nós fizemos alguns domingos de jejum. Eu quero desafiar os irmãos. Não é uma convocação, mas quem sentir o desejo, segue o desafio de que se coloque todos os domingos em jejum, até que essa situação pare. Pegue uma parte do dia e retire para jejuar ao Senhor, ou então pelo menos para orar ao Senhor pela nossa nação. E juntos, nós não podemos pela nossa força, mas pelo poder de Deus, nós cremos que Ele vai transformar todas essas coisas, através e nos usando como instrumentos dEle para humilhação, para orar, buscar ao Senhor e para a conversão dos nossos maus caminhos. É isso que nós nos colocamos diante de Deus e pedindo com humildade que Ele faça em nossos corações. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, nosso estado de pecaminosidade diante do Senhor. Nós sabemos que temos buscado ao Senhor, temos orado ao Senhor, buscado servir-te da melhor maneira, mas nós vemos que a nossa nação continua debaixo de corrupção, debaixo de idolatria, e muitas vezes a nossa vida não tem feito diferença, ó Pai. Nós te pedimos perdão e nos humilhamos diante do Senhor, ó Pai, pedindo com humildade que o Senhor mude toda essa situação que nós estamos vivendo. Nós não temos condição de exigir nada, nunca tivemos condição de exigir nada do Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus sobre todas, sobre tudo. O Senhor reina sobre todas as coisas. E diante de Ti nós nos colocamos, ó Pai, pedindo que o Senhor reverta essa situação que nós estamos vivendo. Sabemos que o Senhor tem controle sobre tudo isso, que nada foge às Tuas mãos. Tudo foi submetido aos pés de Cristo e tudo está sob o controle Teu, ó Pai. Nós Te pedimos humildemente que o Senhor transforme essa situação. Que o Senhor cuide da economia da nossa nação, cuide da economia global, ó Pai. Pessoas têm passado fome, pessoas têm se desesperado, pessoas têm ficado em casa ansiosas, e nós sabemos que o Senhor tem poder sobre toda essa situação. E
nos humilhamos diante de Ti pedindo, ó Pai, transforme essa situação, mas transforme também os nossos caminhos, aquilo que nós temos errado diante do Senhor, ó Pai, transforme, para que possamos viver para a Tua honra e Tua glória. Nós te pedimos também, ó Pai, que o Senhor nos ajude a aproveitar esse tempo. As pessoas estão precisando da Tua palavra e nós temos. Nos ajude a aproveitar para transmitir as boas novas da Tua salvação. É isso que nós te pedimos, ó Pai, para que o Teu povo se expanda, para que o Teu povo cresça e que um único povo seja chamado pelo Seu nome. É isso que nós te pedimos e te louvamos, ó Pai. E te entregamos as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.